Shalom, povo amado de Deus. Aqui estamos começando o canal Nirá. Mas o que é Nirá? Nirá vem de um verbo ligado a ambiente agrícola, a arar, em hebraico. E por que escolhemos Nirá? Porque a proposta que o Senhor colocou no nosso coração é preparar o solo das famílias para receber muitas bênçãos, para receber cura de Deus. Deus quer curar as famílias do Brasil e nós estamos aqui para falar disso. Eu sou Sandra. Eu sou Dimitri. E nós vamos falar no canal Nirá sobre o quê? Número 1. Análise dos padrões de personalidades bíblicos aplicadas à vida contemporânea. Número 2. Quebra de ciclos de fracassos familiares e perseguição geracional. Número 3. Cura de traumas geracionais e educação parental. E número 4. Estratégias para construir famílias fortes e espiritualmente alinhadas ao eterno. Nós somos casados há 26 anos e já passamos por diversas dificuldades, adversidades, lutas, mas o Senhor tem nos abençoado e nós dessa forma queremos então aproveitar para abençoar a sua vida. A sua vida é a vida da sua família. Isso, e quem já teve horta, ou quem tem horta, sabe que a preparação do solo é muito importante. Uma semente desenvolve mais, dá mais fruto, dá uma produção maior se estiver bem nutrida. E a palavra nutre, a palavra cura a alma. Então, nós vamos começar e você vai chamar outras pessoas, curtir, colocar nos comentários os seus pedidos de oração, porque nós somos de oração, de intercessão. E também você vai colaborar em todos esses temas. O que é que mais interessa para a sua vida? Algo prático para você se relacionar com os filhos, com o marido, com Deus. Vai colocando aí a sua visão de todo esse universo de família, porque nós somos da terra, mas também somos do céu e tem muita coisa boa para descer, para acontecer, para manifestar da parte de Deus na tua família, na minha família, na vida de muitas pessoas. Tá certo? Então, vamos para o estudo. E nós vamos falar de uma porção da Bíblia, que é a porção Vaierá, apareceu, Vaierá em hebraico, que vai de Gênesis 18 a Gênesis 22, 24, e que os nossos personagens principais são Abraão e Ló. E por que isso? Porque quando a gente identifica padrão de conduta na Bíblia, de personagens bíblicos, a gente tem que saber que isso está ali para nós mesmos nos conhecermos. É um espelho. Eu vou olhar para Ló detidamente, com cuidado, e vou ver as minhas falhas. Eu vou olhar para Abraão e vou ver as possibilidades do Deus do impossível. O que aconteceu com Abraão pode acontecer comigo, com você, com todos nós, porque Abraão é o pai da fé e nós somos o povo da fé, não é verdade? Então, essa porção bíblica, ela é muito forte, tem eventos assim muito significativos, muito dramáticos sobre fé, sobre hospitalidade, sobre justiça, sobre a obediência e sobre o relacionamento com Deus e com a humanidade. Através de Abraão, Deus abençoou todas as famílias da terra. E o que é essa bênção, se não a gente aprender esse padrão de viver como Abraão, assumir isso para a nossa vida e deixar o que não presta, o que não importa mais para trás, apagar tudo isso. É essa a nossa proposta. E outra, nós estamos aqui para orar por famílias. O que Deus nos disse é: eu quero curar famílias. Eu quero curar famílias brasileiras, libertar famílias em todo o mundo. E o que nós temos hoje? Ataque direto à família, sem cessar.
Então já começa a comentar, coloca nos comentários o pedido de oração, porque a gente vai orar, a gente vai interceder pela sua vida, e as vitórias que nós tivemos até aqui, vocês vão ter e ainda muito maiores. Amém? Com certeza. Amém. Então, vamos, antes de começar esse estudo, pedir ao Senhor que desde agora comece a atuar na vida de vocês, dos familiares e de todos que vão assistir. Senhor, nosso Deus e Pai, eterno, bondoso, nós estamos aqui diante da Tua palavra e a Tua palavra é viva. Que esta palavra chegue como mel, que é doce, que alegre a alma, que restaure a alma. Nós pedimos que os Teus anjos comecem a agir agora em muitas e muitas famílias. Glórias a Ti, Senhor, que faz um trabalho maravilhoso na terra, Deus do impossível. E nós proibimos qualquer ataque, qualquer levante contra as famílias. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá? Então, conhecer um pouco mais, né, de Abraão e de Ló. Veja só, em Gênesis, aparecem três homens, que eram anjos em forma de homens, para Abraão. E logo depois aparece também a Ló. Então, um dos pontos que a gente tem que atentar aqui é para hospitalidade. A Bíblia fala que muitos, por serem hospitaleiros, receberam anjos sem saber, porque os anjos também tomam forma humana para trazer mensagens, para atuar na terra, quando tem uma missão, eles também vêm em forma humana, né? E também pessoas, Deus trata pessoas como anjos, né? Quantas pessoas que vêm à nossa casa, que elas estão necessitadas de ficar na nossa casa por um tempo, mas nós é que somos os abençoados pela presença, pelo que ela traz. Da mesma forma, né, o inimigo manda pessoas para a nossa casa que não devem ser recebidas. E a gente vai aprender a discernir essas coisas. Mas vamos falar da generosidade também com muito carinho nesse momento. Sobre a fé e a confiança, né? Esses visitantes, e depois vocês vão ler de Gênesis 18 a 22, eles anunciam que Sara dará um filho a Abraão, apesar da idade avançada. E por que isso, né? Sara riu inicialmente incrédula, mas Deus reafirma que nada é impossível para ele. Então, às vezes, as coisas já passaram do tempo, não tem mais. Parece que humanamente não tem volta. Ela já tinha uma idade avançada, não tinha como ter filho. Mas Deus usa essas coisas para mostrar que Ele é o Deus do impossível e a gente pode confiar nele contra as evidências. A própria Sandra, ela tem uma frase que diz assim, ó, a fé muda a atitude antes de mudar as circunstâncias. Concorda comigo? É bem assim, então. Quando a gente entende a profundidade do que significa realmente a fé, isso nos ajuda a conseguir vivê-la na prática, não é verdade? Então, Abraão, ele se torna pai da fé, não só porque ele tinha fé, mas ele exerce uma atitude, ele tem uma ação prática, né, em que ele vai lá entregar e sacrificar o filho a Deus, ou seja, ele tem fé e relacionamento com Deus, e é algo interessante também que a gente poderia comentar aqui sobre esse assunto, que muitas vezes a gente acredita que ter fé é apenas confiar, ela está simplesmente ligada a uma confiança. Só que antes que a gente venha confiar em Deus, é preciso que a gente conheça Deus, não é verdade? Como é que eu vou confiar em alguém se eu não conheço esse alguém? Então, é preciso conhecer esse alguém para que eu possa confiar nesse alguém. Então, antes mesmo de eu achar que eu preciso ter confiança, eu preciso conhecer a esse Deus. E Abraão conhecia esse Deus, e é por isso que ele consegue exercer essa fé em confiança, materializando ela através das suas ações. Então, é assim, esse é o princípio. Fé
é necessário que eu conheça Deus, de maneira que eu confie nele e venha exercer ativamente uma ação e materializar isso de maneira que eu possa agradar a Deus, servindo ao próximo e a Deus também. Vamos seguir um pouquinho. Então, o que nós temos também nesse trecho da Bíblia? A intercessão e a justiça divina. Deus tinha já decidido, digamos, destruir Sodoma e Gomorra por causa da iniquidade, que era muito grande. Não só a questão moral, mas a questão da crueldade, da soberba, porque eram cidades extremamente ricas, que não queriam pobres ali, não queriam viajantes, né? E o texto diz que o clamor dos justos chegou a Deus. Mas se era uma cidade tão ímpia e com poucos justos, que clamor é esse? É clamor de todos que passaram ali e foram abusados, todos que foram, de alguma forma, prejudicados, que foram mortos. Muitos viajantes pobres foram mortos naquela cidade. Por isso, esse clamor, né? E, então, esse diálogo de Abraão com Deus, com o anjo que estava ali representando Deus, representa ainda mais a graça de Deus, porque ele queria dar mais uma chance. E Abraão foi pedindo e foi intercedendo pela cidade, pelos justos da cidade. Então, a nossa vida precisa ter intercessão. É diferente de oração. Muitas vezes a gente ora pelas nossas coisas diárias, mas na intercessão você tem que sentir profundamente a dor do outro para você poder conversar na intimidade com Deus. Vamos ver o que mais que nós temos aqui? A consequência dessa desobediência, porque Deus é compassivo. Mas se ele já determinou algo, é melhor obedecer, porque dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, foi assim a destruição de Sodoma e Gomorra, destacando tanto a imoralidade como esses atos perversos que eu já comentei. E temos ainda a esposa de Ló, que olhou para trás ao fugir. Eles foram obrigados praticamente a sair, porque os anjos do Senhor estavam ali com a missão de tirar Ló e sua família. Mas o apego da família e também de Ló e da sua esposa foi um empecilho, né? Então, ela pereceu ali. Ló foi livrado, 2 filhas foram livradas, mas Ló não tinha só 2 filhas, ele tinha mais filhas, ele tinha genros. Essas 2 filhas que acompanharam Ló eram solteiras, as outras casadas. E a gente vê assim, como é difícil, né? Para um patriarca que não tinha a influência devida, que não tinha uma autoridade correta, autoridade num bom sentido, não um autoritarismo. Abraão nunca obrigou ninguém, não obrigou Sara a fazer isso e aquilo. É uma autoridade que a pessoa influencia o seu grupo, influencia a sua família só com a sua presença, é diferente. Isso que não teve em Ló. Mas a gente vai aprofundar mais. Porque provavelmente, né? Provavelmente não. Certamente que se ele tivesse essa postura de autoridade, digamos assim, como Abraão tinha, bíblica, ele seria ouvido quando ele foi alertar, né, os seus familiares que precisavam sair dali, porque a cidade seria destruída, né, e tal. Mas alguns não aceitaram, né? Não concordaram, não deram ouvidos a ele, e que dariam ouvidos se ele tivesse já, ao longo da sua trajetória em relação com a sua família, essa postura mais adequada como cabeça do lar, como líder, né? Mas, infelizmente, não foi assim que aconteceu. E a gente quer destacar também a fidelidade de Abraão, que é o ponto alto dessa porção, é o sacrifício de Isaac, né? O clímax da porção, é o teste que Deus fez com Abraão, quando pede o seu filho em sacrifício.
e Abraão demonstra a obediência absoluta. Mas Deus intervém e poupa Isaac, reafirmando a promessa e a fidelidade de Deus a Abraão e às suas gerações, seus descendentes depois. E Isaac, mesmo tendo 37 anos, segundo estudos de datação rabínica, ele não se opôs. Ele sabia que ia ser sacrificado. Quando o pai falou que Deus iria prover, certamente ele sabia o que iria acontecer. Ele poderia se opor a Abraão, porque Abraão já tinha 137 anos. Mas ele não se opôs. Sabe por quê? Porque ele era um símbolo, digamos assim, um tipo para Jesus, que também sabia que ia ser sacrificado, e por mais que tenha tido muita dor, ter suado sangue, ele não recuou, ele foi até o fim. E isso porque ele é o sacrifício perfeito. Depois dele, não se precisou mais desse tipo de sacrifício de sangue cerimonial para apagar pecados. Hoje, em qualquer parte do mundo, qualquer pessoa, em qualquer língua, em qualquer povo, por mais sujo que esteja, se invocar o nome do Senhor, Yeshua HaMashiach, Jesus como conhecemos, ele vai ter acesso à salvação, vai ter acesso a essa porta espiritual que é Jesus. Então, por isso, eu creio que Isaac já estava ali no local do sacrifício, sabendo o que iria acontecer, e ele creu como pai, que Deus é poderoso para ressuscitar, para dar a vida novamente, para fazer algo muito além do que nós podemos imaginar. E a fé é isso. Nós não sabemos como as coisas vão acontecer, mas se Deus colocou no nosso coração, nós podemos crer que vai acontecer. Essa passagem, Sandra, é interessante porque quando eu conheci a primeira vez, eu ficava pensando, né? Como é que pode um filho, porque no início eu até achava que esse filho era bem mais novo, né? Algo assim, idade da adolescência, né? Mas eu ficava pensando, como é que pode Abraão pegar esse filho, levar ele, colocar ele deitado lá e levantar aquele cutelo, aquela faca lá que iria matar ele, e esse filho, na Bíblia, pelo menos não mostra que ele reclamou, que ele questionou, e ele simplesmente vai e obedece, né? Calado, mas na medida que a gente vai lendo, vai buscando em Deus, a gente vai compreendendo, mesmo o relato bíblico não esteja deixando isso claro, que certamente que Abraão, ele dialogava com seu filho, ele dialogava com Isaac, ensinava o temor a Deus, ensinava a obediência a Deus, ensinava quem era Deus, né? E então, obviamente que por causa desse diálogo, e por causa dessa relação e desse amadurecimento que Isaac foi adquirindo ao longo de sua vida, com a caminhada junto com Abraão e com Deus, é que ele pôde também ser obediente, em não resistir em ser sacrificado, né? Porque Abraão, ele não resistiu em obedecer, né? E a gente está até fazendo uma conta que ele deve ter andado por volta de 80, 90 a 100 quilômetros da casa que ele estava, casa não, né? Na tenda que ele estava, até o local em que Deus o levou para que ele pudesse sacrificar Isaac. Então, ele caminhou tudo isso durante mais ou menos 2 dias e meio a 3, né? Porque no relato bíblico diz que no terceiro dia ele avista de longe o local, o monte aonde ele iria sacrificar o seu filho, tá? Então, em média, 90, 100 quilômetros, ele, então, pode ter havido alguns questionamentos na sua mente, certamente, mas ele não recuou, ele continuou, ele foi até o fim. Por quê? Porque a própria Bíblia diz que ele tinha certeza de que Deus era até poderoso para ressuscitar o seu próprio filho, né? Então ele foi e Isaac foi com ele. Então é isso. Sem dúvida alguma, é necessário que a gente possa tomar como exemplo
essa relação que Abraão e Isaac tinham com Deus, a ponto de agradar a Deus a este nível, né? Sim, e também a gente tem que lembrar, voltando ao silêncio de Isaac, que muitas vezes, muitas batalhas são conquistadas em silêncio. Sabe, a gente precisa conhecer essa dimensão do silêncio também. Porque experiências com Deus, muitas vezes são feitas, acontecem, são vivenciadas em silêncio. Porque tem que silenciar a alma, tem que silenciar a mente. E as palavras não dão conta. Então, também Jesus ficou em silêncio diante de Pilatos, que interrogavam, dos seus acusadores. Há momentos que nós precisamos de silêncio para acessar Deus, né? E eu espero que a gente venha falar um dia sobre isso, né? Afinal de contas, são muitas vozes, né? E quando tem muitas vozes, realmente fica praticamente impossível de ouvir a voz de Deus, né? Isso. Mas vamos ver aqui, né? Eu fiz uma síntese aqui sobre Abraão e Ló, e eu vou ler aqui. Abraão é um exemplo de fé madura, que coloca Deus no centro de suas decisões e influencia positivamente aqueles ao seu redor. E Ló, apesar de suas boas intenções, ele é mais vulnerável às pressões do ambiente social em que ele estava vulnerável, né? E também ele não exerce, que nós já falamos, a liderança espiritual consistente, o que resulta em consequências negativas para ele e para sua família. Ele colocou a família em risco também, né? Ele viu aquela cidade opulenta, maravilhosa, quis ir para lá, e aquele ambiente destruiu a família dele, né? E toda a sua descendência. Mas, como a gente está falando aqui de transformação, você acha que uma pessoa que está tendo um estilo de vida de Ló pode se transformar seu estilo em Abraão? Sim, pode? Pode. Pode? Pode. Claro. Bom, Abraão, seria interessante a gente pontuar algumas atitudes positivas, né, de Abraão, porque no capítulo 13 de Gênesis, a gente vê o relato em que eles já estão cheios de posses, né? Tanto Abraão quanto Ló. É muito gado, muito jumentos e jumentas, camelos, prata, ouro, né? Então, enfim, são bois, são muitas coisas, muitos servos, escravos. E ali, no capítulo 13, tem um relato em que eles começam a ter conflitos. Os servos de um com os servos do outro, né? E então, ali deixa claro que eles não estão se entendendo. E eu queria pontuar 3 características, 3 atitudes de Abraão que nos ajudam muito, principalmente nos nossos conflitos familiares. O primeiro deles seria que Abraão, ele toma a iniciativa para tentar e buscar a solução do problema. Mas veja que quando ele toma essa iniciativa, é uma iniciativa automática, é rápida, ele não espera o tempo passar. E no momento que ele identifica o problema do conflito que está havendo entre os servos dele e os servos de Ló, ele rapidamente toma a iniciativa. Olha, eu vou resolver isso, vamos buscar resolver. Ele então chama o seu sobrinho Ló e ele apresenta a situação e já dá o parecer dele. Olha, a gente não está se entendendo, está tendo problemas entre nós, então ele já vai apresentando uma solução, que é a questão de apresentar a Ló a possibilidade de ele escolher. E aí a segunda característica e atitude de Abraão é justamente essa. Ele primeiro tem a iniciativa rápida, sem permitir que isso se agrave mais, né? Que poderia até acontecer uma tragédia, se deixasse isso passar muito tempo.
e isso é uma falha muito nossa também, né? Porque às vezes a gente fica querendo protelar, tem um problema aqui, o problema até pode começar pequeno, mas se a gente deixa passar, ele vai se tornando grande, não é? Vai enraizando. Vai enraizando e aí vai ficando cada vez mais difícil. Então, não é sábio deixar o problema se agravar, né? É melhor que a gente busque a solução logo, tenha essa iniciativa. Mesmo estando certo e a outra pessoa errada. Não é verdade? Porque às vezes a gente pensa o quê? Outro que está errado, outro que venha falar comigo, ou venha pedir perdão a mim, não sei o quê. Não, é tanto que o próprio Jesus vai orientar, né? Se o teu irmão tem algo contra ti, vai até ele. Não é verdade? Então Jesus, ele apresenta para nós uma atitude de ação e não simplesmente não fazer nada, não é? Então, o segundo ponto é o quê? O Abraão, ele dá a Ló a alternativa de ele escolher, ou seja, Abraão não toma para si essa exigência, não, agora então a gente está com esse problema, então eu vou escolher aqui, eu vou para um lado, você vai para o outro. Não. Veja, Abraão abre mão de uma escolha que para nós aparentemente era importante. Tanto é que o Ló, quando ele olha para um lado e olha para o outro, ele escolhe o que aparentemente é o mais belo, é o mais produtivo, que ele vai ter uma prosperidade muito maior do que o que ele já tinha, né? Então, é a sabedoria humana, né? É a sabedoria espiritual. E o outro ponto seria, o Abraão coloca em primeiro lugar a paz familiar. Ele coloca a paz familiar em primeiro lugar, independente de qual fosse a escolha do seu sobrinho. Porque para Abraão o que mais importava era a família, e não necessariamente os bens materiais ou o que ele poderia alcançar naquela terra que aparentemente era melhor, não é? Então, todos esses 3 pontos que nós apresentamos aqui, o Abraão ele só tem condições de agir dessa maneira porque ele é uma pessoa madura e tem uma relação com Deus profunda a ponto de ele ter convicção de que ele não precisaria ficar debatendo ou exigindo de Ló algo ele é o patriarca. Exato. Não, ele simplesmente apresenta a situação, a solução e deixa que o próprio Ló decida para qual lado ele vai e fim de papo. Até porque Deus está com ele, né? A bênção está com ele, a promessa está sobre ele. Então, a gente precisa aprender isso, que Abraão deixa para a gente bem assim, fácil, né? De a gente compreender e que a gente consiga também chegar nesse nível, né? De sabedoria. Eu fiz uma tabelinha, né? Força do hábito, então, na relação, as diferenças, digamos assim, de Ló e Abraão. Eu destaco, assim, a relação com Deus. Abraão era amigo de Deus. Né? Ele recebeu promessas diretamente de Deus e ele tinha diálogos com Deus. Ele era um profeta, ele profetizava sobre pessoas, sobre situações. E Ló não demonstra essa busca de intimidade espiritual, apesar de conhecer. A Bíblia diz que ele era justo, então ele conhecia o que agradava a Deus, mas ele não buscava tanto assim, né? E sobre fé, aí na sequência, a fé de Abraão, ela abençoou a terra toda, todas as famílias, porque é uma fé exemplar, né? Ele teve fé incondicional, até no sacrifício de Isaac, né? Será que a nossa fé chega aos pés de Abraão? Né? Ou seria como a de Ló, que é oscilante. Né? E a fé oscilante, isso. Ele hesitou, mesmo com 2 anjos, assegurando que tudo ia ser destruído, que ele estava salvo, que só tinha que sair dali. Ele ainda ficou assim, sabe? Vou, não vou, vou para cá, vou para a montanha, não, eu vou para a cidadezinha. Então, muita oscilação, né? E a hospitalidade, que nós já falamos, o Abraão, ele foi generoso e proativo. Ele foi correndo na tenda de Sara, já pediu para fazer
os bolos, né? Já chamou um servo, já pegou lá um bezerro para fazer o churrasco dos recém-chegados. E Ló insistiu que os anjos fossem para a casa dele, com aquela agonia, a ansiedade de tirar os dois da praça, porque ele sabia o que acontecia na cidade. Mas quando chegou em casa, ele ofereceu matzá, né, que é o pão sem fermento. Eu acho que não matou nenhum bezerro, né? Ele deixou os bezerros dele quietos lá. Tá? Então, pois não foi o mesmo nível de hospitalidade, não. Tá? E agora, escolhas. O que aconteceu? Então, as escolhas de Abraão e de Ló, de Abraão, sempre tinha a questão da fé e do propósito divino. Para que ele foi chamado? E já Ló, ele fazia suas escolhas pelo que ele via. A aparência, né? A aparência das coisas, né? O que estava brilhando mais. E na questão de intercessão, que é interessante, porque Abraão intercedeu muitas vezes e intercedeu também sobre Sodoma, mas a gente não lê sobre Ló, que morava no local, intercedendo. Ele não intercedeu, ele não falou com os anjos também, não, para tirar, para aquele juízo cair por terra, né? Não houve esse momento, pelo menos nenhuma tentativa. Vamos lá, relacionamento familiar. Como era esse relacionamento familiar? Certamente que Abraão era guiado pelo cuidado e proteção, né, da promessa divina sobre a sua descendência. Porque quando Deus fala com ele, fala de descendência. Os teus descendentes serão como o pó da terra, como as estrelas do céu. Então, Deus vê gerações. E Abraão guarda isso, né? E Ló, como foi essa liderança dele? Foi uma forma imprópria, né? Porque após a fuga de Sodoma, ainda aconteceu uma situação de incesto, que forçado, né? Que as filhas embebedaram o pai, embriagaram o pai e abusaram do pai, ficaram grávidas do pai, as duas. Então, é algo assim que não é inspirador, né? É algo absurdo, né? Não só isso, como também a questão de que os homens daquela cidade queriam pegar esses homens, esses dois que eram anjos e os homens da cidade não sabiam, né? Então, eles queriam pegar esses dois homens que entraram na casa de Ló para fazer coisas inimagináveis, né? Com o corpo e a vida desses homens, não é verdade? E aí uma sexualidade violenta. Né? E Ló, eles iriam violentar esses homens, né? E Ló, ele imprudentemente, absurdamente, ele simplesmente oferece para esses homens maus de Sodoma as próprias filhas, virgens ainda, né? Quer dizer, é algo absurdo que nós, os pais, que são pais de verdade, né, com consciência e que não são totalmente perdidos aí, né, nas suas atitudes, nunca dariam, nunca ofereceriam. O que é que nós faríamos? Nós mesmos encararíamos esses homens, nós mesmos nos colocaríamos na frente, um mínimo, né? Porque era também cultural que a pessoa que hospedou pessoas estrangeiras de fora pudesse dar uma certa proteção, uma guarida a eles, né? Mas não a custo de entregar as próprias filhas, né? Então, o que é que ele talvez pudesse fazer? Ele mesmo se colocar na frente e dizer, não vão fazer, não vão pegar esses homens, não vão pegar minha família, não vão pegar ninguém, né? Mesmo que ele passasse pela possibilidade de ele perder a própria vida, porque o homem que tem honra e que se importa com a família, ele se coloca na frente, né? Ele se importa a ponto de apresentar a sua própria vida em proteção, para proteger os seus familiares, né? Isso. Então,
nisso a gente vê a resposta ao chamado divino, né? Porque há em Abraão essa disposição de obedecer, mesmo quando ele não tem todas as informações, né? Deus chamou ele para sair da terra dele, onde ele tinha tudo, para ir para um lugar incerto. Mas ele foi na certeza, o lugar mais seguro do mundo é no meio, no centro da vontade de Deus, né? E Ló, infelizmente, toda essa relutância, essa insegurança dele também influenciou a esposa, né? Porque a esposa olhou para trás na saída de Sodoma e se tornou uma estátua de sal, foi atingida, né? Porque do céu desceu fogo e desceu enxofre, né? E esse olhar para trás, será que ela não correu e não voltou para virar uma estátua de sal, assim? Não sei, mas é algo que sinaliza para coisas que a gente não quer para nossa família. A gente não quer retroceder aquilo que vai nos causar dano, né? Então, essa moralidade, essa influência que Abraão vive como exemplo de justiça, de fé e de bênção para os outros, aonde ele ia, tinha bênção, né? E Ló, só para finalizar a minha tabela, né? É influenciado pelo ambiente corrupto de Sodoma, sua família é afetada negativamente e ele não teve como fazer isso, voltar atrás, desfazer o mal. Não, ele foi em frente e tudo terminou numa tragédia, né? Você comentou, Sandra, sobre a esposa, a mulher de Ló, e a gente percebe que, embora ela tenha saído com o seu corpo físico, né? Ela tenha saído ali, os anjos insistiram, tiraram Ló e sua família dali e tal, saíram dali. A gente percebe que, claramente, que o coração dela não saiu. Sodoma não saiu do coração. Então, é que nem aquela história, né? O povo escravizado, o povo hebreu, eles tinham saído do Egito, mas o Egito não saiu deles. É o mesmo caso da mulher de Ló. Ela saiu sem querer sair, né? De Sodoma, mas o coração dela permaneceu. Então, quantos de nós, né, temos também esse problema na vida? Às vezes Deus está dando uma direção, a gente não está ouvindo, porque a gente tem essa dificuldade, né, pelo simples fato de que a gente está focado nos nossos desejos, nas nossas vontades, e que é dos fatores que mais atrapalha o agir de Deus em nossas vidas, porque Deus está a todo momento falando, e falando com todos nós. O que é interessante é isso. A gente muitas vezes não se dá conta, mas Deus está o tempo todo falando com todos nós, e a gente não se dá conta desse detalhe. Falando através da Bíblia, falando através do YouTube, falando através de alguém, falando através de um animal, de uma coisa inanimada, né? De uma situação. Deus está a todo momento falando conosco, através de números, de sonhos, não é verdade? Sinalização. E sinalizando e buscando nos falar, e a gente não está atento. Por quê? Porque a gente, assim como a mulher de Ló, está com o coração em coisas ou situações que talvez não deveríamos estar mais, não é verdade? Então, que a gente possa, né, se permitir abrir mão desse nosso eu, dessas nossas vontades, que são muitas, né? De maneira que a vontade de Deus, as direções de Deus, elas realmente possam ser ouvidas por nós e seguidas e obedecidas por nós. Então, vamos falar de legado. Deus nos chama para deixar legado. E o legado de Abraão foi pai de nações. Ele foi pai de nações, né? Quantas nações nasceram dos descendentes de Abraão, né? Todos os descendentes dos judeus, todos os descendentes de árabes, dos outros filhos também, né? Outros povos, e também os descendentes agora que são coerdeiros, que são da fé. Então, essa aliança de Deus que é eterna, é central
na história bíblica, também é uma aliança que Deus quer fazer com você. E se até agora não houve condições de implantar desde já a semente de um legado na sua família, hoje isso começa a mudar. Deus traz essa possibilidade e esse oferecimento, esse convite para que você pense no legado que você quer deixar para as suas gerações, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, até a volta do Senhor. Há um legado para ser deixado. Pense nesse sentido e muita coisa vai ficar mais fácil. E, né, para Ló é ancestral dos Moabitas e Amonitas, povos que foram frequentemente estiveram em conflitos com Israel. Você não foi chamado para estar entre Moabitas e Amonitas. Você é chamado para andar com Deus, uma jornada de vitória, uma jornada em que há muita luta, mas elas não são em vão. E certamente o Senhor quer te amadurecer, como amadureceu Abraão. Certo? E, por fim, nós queremos orar. Orar para que haja essa mudança, que o Ló que existe em nós vá se apagando. Que a fé vacilante, a fé fria, a fé que não ouve a Deus, que não tem intimidade com Deus, vá se apagando. E cresça essa fé do impossível, essa fé de Abraão, e também essa intimidade, essa vida, esse estilo de vida de andar com Deus em oração, em buscar a palavra e exercitar até a palavra entrar nos nossos ossos, porque o nosso DNA está nos ossos, e nós vamos em outra ocasião falar sobre isso. E é isso que é entranhado, que temos que transmitir para os nossos filhos. E nesse momento do Brasil, nos levantar como resistência pelas famílias. Não só falar, não só repetir versículo aqui e ali, mas conhecer profundamente esses princípios e praticar esses princípios. Então, eu quero orar, né? Nós vamos orar. E eu quero que você, coloque a sua mãozinha aqui com a minha, coloque o seu coração com o nosso coração, e nós vamos diante do trono de Deus pedir uma mudança para você e para sua família. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui nos colocando diante de Ti, meu Pai, para pedir por todas as pessoas que têm conflito na família, seja conflito entre marido e mulher, conflito com filhos, conflito com a parentela, conflito com os antepassados, meu Deus. Agora, Senhor, que haja graça, que haja mudança, que os teus anjos estejam, Senhor, guerreando por todas as pessoas que precisam, meu Deus, que precisam, Senhor, de uma mudança em casa, de uma mudança na saúde, de uma mudança no coração, para que tenham esperança, para que tenham vida, para que tenham um renovo, que possam ter um fôlego novo para pensar, Senhor, e para viver esse novo momento de preparação para um legado diante de Ti. Senhor, nós profetizamos Tuas bênçãos sobre essas pessoas, nós profetizamos que um tempo novo está nascendo, que a Shalom de Deus entra agora nas famílias, que toda amarração do inferno que foi feita contra as pessoas seja desfeita, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, recebe, guarda no coração todas essas palavras, e que nós possamos nos encontrar muitas vezes para falar da palavra de Deus, que dura para sempre, e viver esses milagres. Então eu te convido para se inscrever no canal, para comentar, para deixar os pedidos de oração, para também seguir no Instagram, e a gente vai fazer essa jornada.
E essa jornada é uma batalha boa que já está vencida. Em nome de Jesus, nós somos mais do que vencedores. Amém. Então, fica em paz, todo o povo amado de Deus. Shalom e beijo. Beijo. Tchau. Deus abençoe.